Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais com muita informação e a esperança de dias melhores, né? No programa desta semana você vai ver. De olho no coronavírus, como ficam as cirurgias em tempos de Covid, o que deve ser adiado e o que não deve. Dicas para prevenir acidentes domésticos com crianças, principalmente durante esta pandemia. No quadro hashtag Eu Venci a Covid-19, a gratidão de quem recebeu alta hospitalar. Veja também, mude um hábito em nova versão. Hoje é a minha vez de contar o que eu passei a fazer nesta quarentena. Quem sabe você se identifica também. E mais, a receita da semana agrada fácil gente de todas as idades. Mini hambúrguer gourmet imperdível. O Viva Mais já está no ar. Eu começo o programa falando sobre como ficam as cirurgias em tempos de Covid, o que pode e o que não pode ser adiado. Para esclarecer essas e outras questões, eu converso agora com o diretor técnico do Hospital da Unimed Sergipe e cirurgião geral, Dr. Marcos Sarmento. Seja muito bem-vindo ao Viva Mais nesse formato, né, Dr. Marco? E aí, para a gente começar, eu pergunto, as pessoas estão com medo de ir ao hospital, mas tem casos que realmente é necessário, não é isso? Muito bom dia. Bom dia e é um prazer estar de volta. Realmente, as pessoas estão um pouco assustadas com toda essa pandemia, mas o Hospital Unimed se preparou adequadamente para receber os pacientes neste momento. Tanto aqueles pacientes que precisam de uma cirurgia, quer seja ela de urgência ou uma cirurgia eletiva. Então, o Hospital Unimed está preparado para se adaptando a este momento. Certo, para as pessoas que estão em casa entenderem melhor, vamos aí exemplificar o que são cirurgias eletivas e o que de fato são cirurgias de emergência. Bem, as cirurgias de emergência e urgência são aquelas que o paciente procura o hospital por conta de uma dor abdominal muito intensa, por exemplo, que pode ser uma apendicite, e é uma condição médica que só resolve operando. Sim. A apendicite só resolve operando. Então, esses pacientes vão ser admitidos, todos os cuidados com relação à Covid estão já bem consolidados no nosso hospital. Então, o paciente irá para a cirurgia com segurança, fará a cirurgia e depois retornará para casa. Essa é uma situação de cirurgia de urgência. A cirurgia eletiva é aquela em que o paciente tem uma hérnia e ele quer operar. Nesses casos, em uma condição normal, ele procura o médico faz a avaliação pré-operatória, os exames, marca a cirurgia e a pessoa é operada naquele dia que combinou com o médico. Sim. Essas cirurgias são as chamadas eletivas, que você pode operar daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Certo, são aquelas que são agendadas, né, com uma certa antecedência. Exatamente. Agora me diga uma coisa, qual é a recomendação diante de uma pandemia? Se eu tenho uma cirurgia que ela não é urgente, o melhor seria esperar essa pandemia passar? Como é que fica essa situação? De acordo com a OMS e com o próprio Conselho Federal de Medicina, os órgãos de saúde, existem algumas orientações. Por exemplo, um paciente que tenha uma idade acima de 65 anos e que tenha alguma comorbidade também, né? Um paciente que tenha, eu vou dar um exemplo, um senhor de 65 anos que seja revascularizado, já fez uma cirurgia do coração e tem uma hérnia umbilical para operar. Uma hérnia que não está incomodando, que não tem risco de, que a gente chama encarceramento nem estrangulamento, esse tipo de cirurgia pode ser postergada para um momento mais adequado. Naqueles casos, e nós já tivemos, para você ver como esse tema também é até interessante e é bom que fique bem claro, Sim. Nós já tivemos casos de pacientes que eram idosos com uma hérnia umbilical que estava incomodando, não ainda encarcerada ou estrangulada, como popularmente as pessoas conhecem, que esse sim é uma necessidade de urgência quando acontece.
e esse paciente estava tendo dor, incomodando, e houve a conversa, o ajuste com as equipes, e o paciente foi operado e saiu do hospital e não teve nenhum problema. Então, reforçando o que você me perguntou, as cirurgias agendadas podem sim ser realizadas neste momento de pandemia. É evidente que vamos seguir algumas regras que trarão segurança para o usuário e também para a equipe que o opera. Entendi. Vamos falar um pouquinho agora de uma questão que é um tanto polêmica, que são as cirurgias plásticas. Aquelas que não têm necessidade, não são urgentes. Como é que vocês estão aí trabalhando essa questão? Bem, essas cirurgias plásticas, elas geralmente têm um tempo de sala cirúrgica um pouco maior. E são cirurgias, como você mesmo falou, que podem ser adiadas. Então, as cirurgias plásticas que puderem ser adiadas para um momento que o cenário da pandemia esteja melhor, eu acredito, e todos nós que fazemos a gestão do Hospital Unimed, entendemos que o momento vai chegar para se fazer a liberação. Hoje, nós estamos, com um cenário que ainda nos traz preocupação com relação ao número de casos que tem aparecido em nossa sociedade. Por enquanto, esses casos de cirurgia plástica, que são bem eletivos, por assim dizer, podem ser feitos daqui a 2 meses, 3 meses, a gente vai reavaliando e acompanhando o cenário para poder liberar. Verdade, é uma questão até de bom senso, né, doutor Marco? Concordo, exatamente. Agora tem uma outra situação, que é tipo, as outras coisas não param de acontecer, né? Quebrou um braço, uma perna, aconteceu algum acidente, a pessoa tem que de fato ir. Ou pessoas que já têm problemas, por exemplo, cardiovasculares, doenças crônicas, que ao sentirem algum incômodo, tem que realmente procurar o hospital. Então a gente precisa deixar claro para essas pessoas que dentro do hospital não tem, como é que eu posso dizer, aquela mistura de pacientes. Né? Então tem uma ala para os pacientes que estão infectados ou sob suspeita da Covid-19 e outra ala para pacientes que não tem nada a ver com isso, não é verdade? Exatamente. No Hospital Unimed nós fizemos uma readequação do fluxo e existe uma área livre de Covid e existe a área para os doentes que dão entrada pelo nosso núcleo gripal, em que eles são testados, são examinados, obviamente, pela equipe médica e acompanhados pela equipe multidisciplinar, enfermagem, fisioterapia. E os pacientes que são internados ou que vão para a nossa CTI, que também está segregada, ou seja, existe uma CTI para pacientes COVID e outra CTI para pacientes não COVID. Então, nós estamos com isso bem definido, já bem antes dessa pandemia atingir o cenário atual, nós já havíamos desenhado para poder trazer toda essa segurança que você refere, tanto para os nossos usuários, quanto para os nossos médicos e colaboradores. É verdade, porque as pessoas em casa, elas ficam realmente tensas, né? Ficam com medo. Tá sentindo dor, tá incomodando, mas não vou ao hospital de jeito nenhum, porque se eu for, eu vou pegar, eu vou ser contagiado pela Covid. Aí tem esse todo pânico, né? Você hoje pode pegar o Covid, a Covid-19, né? Você pode pegar no supermercado, indo à farmácia. Então, assim, no hospital, é evidente que você tem, eu estou com uma unha encravada, talvez você possa adequar, tratar em casa e deixar para um outro momento. Teve um corte, bateu a cabeça, né? Perdeu os sentidos, o hospital está preparado para receber, as pessoas podem procurar o nosso setor de urgência e vai ser atendido. E aqueles que estiverem com sintomas relacionados à pandemia, relacionados à doença do novo coronavírus, vão ser atendidos no nosso núcleo gripal e todos os cuidados e exames serão realizados. Ok, doutor Marco, muito obrigada aí pelas informações e pela sua participação nesse aí novo formato, né? Aqui no nosso programa. Isso aí. Enquanto essa pandemia durar, nós estaremos trabalhando desse jeito, né? Enquanto precisar se comunicar com vocês. Mas é um prazer e eu estou à disposição. Ok, muito obrigada.
No próximo bloco, dicas para prevenir acidentes domésticos com as crianças e assim evitar a ida a hospitais neste momento de pandemia. E mais, no quadro #Eu Venci a Covid-19, a gratidão de quem está curado. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Estamos de volta e veja só, se tem um lugar que ninguém quer ir ainda mais em um momento como este de circulação do novo coronavírus, é o hospital. Você vai acompanhar agora dicas de prevenção de acidentes domésticos com crianças. Preste bem atenção. Olá, eu sou a Adriana Arcângeles, sou médica de família e comunidade. Vim aqui dar algumas dicas para quem convive com crianças e bebês nesse momento de pandemia, dicas de como evitar acidentes domésticos para que não seja necessário levar as crianças a uma urgência nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Então, dica número 1, eu vou falar um pouquinho sobre quedas. Então é muito importante, quem tem bebês, por exemplo, evitar de deixar o bebê sozinho em cima de uma cama, em cima de um trocador, para ir pegar algum objeto que de repente faltou naquele processo. Sempre que se for trocar um bebê, vestir um bebê, higienizar um bebê, traz todos os utensílios que vão ser necessários e realiza a troca. Ah, eu trouxe tudo, tô cuidando do meu filho, alguém me chamou, o telefone tocou. Leva o filho com você, não deixa ele em cima da cama nem por meio minuto, porque em um segundo ele pode cair e se machucar, tá? As crianças maiores devem-se ter um cuidado redobrado com a segurança da casa de forma geral. Então, as janelas devem ter sempre redes e telas de proteção, se não tiver, elas devem ser mantidas trancadas, sempre. Mesmo que uma janela tenha rede e tela de proteção, deve-se evitar deixar móveis próximos à janela para que a criança consiga subir, escalar e chegar, acessar até a janela. Porque, principalmente para crianças maiores, elas podem conseguir vencer a barreira da rede e da tela. E isso é um perigo imenso. Para casas ou apartamentos onde tem escadas, né, sempre evitar o acesso da criança àquela escada sozinha. Então, sempre ter alguma barreira para que a criança não corra o risco de cair. Agora, com relação a afogamentos. Muita gente se pergunta, como é que uma criança vai morrer afogada dentro de casa? Eu não tenho piscina em casa. Mas muitos bebês tomam banhos em banheiras. E em um minutinho que a criança, às vezes, é deixada na banheira, sentadinha brincando, enquanto o pai e a mãe vai buscar uma toalha que esqueceu no quarto, a criança pode se afogar. Uma outra situação comum são os baldes em lavanderia. Às vezes se deixa as roupas de molho, a criança, geralmente crianças muito pequenas que estão aprendendo a andar, elas podem ver aquela água ali, se debruçar por cima do balde, cair de cabeça para dentro do balde e não conseguir voltar. Nisso o pai e a mãe estão fazendo alguma outra coisa na casa, não percebeu. Então, todos os acidentes domésticos, eles estão propensos a acontecer com qualquer criança. Mas quando a criança é deixada sozinha, isso se multiplica. Então, em qualquer idade, as crianças nunca devem ser deixadas sozinhas em nenhum ambiente, enquanto o adulto faz outra coisa. Criança sempre tem que ter alguém de olho, porque acidentes podem acontecer, mesmo tomando todas as precauções. Com relação aos brinquedos, é muito importante que se tenha disponível para as crianças brinquedos que sejam adequados para a faixa etária da criança, que não tenham peças que possam se desprender, ser engolidas,
né? É muito importante não deixar brinquedos ou objetos que estejam numa altura que a criança tem dificuldade e ela possa querer puxar e aquilo cair por cima dela. Então tudo aquilo que a criança pode pegar precisa estar ao alcance da criança para evitar esse tipo de acidente. Uma outra dica para evitar um outro tipo de acidente muito comum é o de envenenamento. Então, muitas pessoas acham que nunca vai acontecer e não se preocupam em guardar medicamentos em locais inacessíveis para a criança, não se preocupam em guardar os seus produtos de limpeza em locais mais altos para que a criança não consiga acessar. Então, muitas crianças às vezes estão na lavanderia brincando, vê os produtos de limpeza, vê um desinfetante, uma água sanitária, acha aquilo ali cheiroso, acha a cor bonita, atrativa, vai lá e ingere e se intoxica. Remédios, às vezes do pai, da avó, de qualquer pessoa que esteja pela casa, ou até da própria criança, a criança acha gostosinho, vai lá e toma. Pega um comprimido de algum adulto da casa que esqueceu em cima do móvel, a criança acha que é uma balinha, porque muitos comprimidos são coloridos, são atrativos, ela vai, engole e acaba se intoxicando. Então, remédios, produtos de limpeza, qualquer produto que possa ser tóxico à criança, precisa ser guardado na casa, sempre em locais altos, para que a criança não tenha acesso. Outra dica importante é tomar cuidado com objetos pontiagudos que possam causar alguma lesão na criança, sejam tesouras, facas, que toda casa tem, mas precisa ser armazenada de forma segura para que a criança não tenha acesso. Nesse momento agora de pandemia, a gente tem que ter uma atenção especial para as mães e pais que cozinham enquanto as crianças estão em casa. Então deve-se evitar cozinhar com a criança no colo ou com a criança por perto. O lugar de criança não é na cozinha. Deve-se evitar na mesa, quando for comer, colocar objetos quentes, pratos quentes perto da criança ou líquidos quentes que a criança possa, porventura, derrubar sobre ela mesma. Então, seguindo essas dicas e mantendo sempre algum adulto de olho na criança dentro de casa, dá para evitar bastante acidente e evitar que precise ir à urgência no momento tão delicado que é esse momento da pandemia. Isso mesmo, todo cuidado é pouco. Semana que vem tem mais dica para você. É prevenção, é saúde aqui no Viva Mais. E agora vamos exibir o depoimento de quem foi curado do novo coronavírus, contou com o apoio da Unimed Sergipe e é grato por isso. Bom dia, meu nome é Bosco Santana, eu quero dar o meu depoimento sobre o meu tratamento que eu tive na Unimed. Eu fui acometido pelo Covid e minhas primeiras manifestações foi no dia 3, o dia 4, fiquei meio febril, o corpo todo febril e fiquei meio desconfiado. Na sexta-feira, realmente, eu comecei a sentir falta de ar. Né? Assim, qualquer movimento que eu dava, simples que fosse, eu precisava de ar, precisava de ficar cansado. Né? Aí resolvi que no sábado ir na Unimed, procurar a Unimed, a urgência e fazer o teste, realmente eu estava com Covid. Cheguei lá, fui feita a triagem e eu fiz o teste. O médico passou alguns remédios que eu acabei comprando, mandou ir para casa para que eu ficasse tomando esses remédios. Mas por minha sorte, no domingo, acho que foi muito importante isso. Uma funcionária da Unimed no domingo ligou para mim perguntando como eu estava. E eu disse a ela que eu estava pior, minha respiração estava muito ofegante. Qualquer besteira que eu fizesse, eu estava cansado. E ainda mais eu sou hipertenso, minha pressão tinha subido para 17/10. Então ela reafirmou que eu não deveria estar mais em casa, deveria voltar imediatamente à Unimed para que eu fizesse novos exames. Então eu disse a ela, como já era noite, na segunda-feira eu iria, foi o que eu fiz. Cheguei na segunda-feira, né? Voltei, fui para a urgência da Unimed e aí começou o tratamento, verificou que eu fiz o exame o raio-x do tórax, né? A tomografia do tórax e foi constatado que realmente o meu pulmão estava com alguma mancha e daí já fiquei internado, né? Fui para a ala de suspeito, né? Porque o exame só sairia com 10 dias, 8, 10 dias, mas a doutora Ana Paula, ela já começou a me tratar já, mesmo na ala de suspeito, como se eu tivesse Covid, pelo resultado do meu exame.
Então, na terça-feira, eu fui transferido para outra ala, né? E fui um atendimento espetacular, de servente, faxineira, em nome de doutor, em nome dos médicos. Eu agradeço, em nome da doutora Ana Paula, aos demais médicos, fisioterapeuta, minhas acompanhantes, que eu tive o prazer de tê-las, porque eu tenho mais de 60 anos, o atendimento 100%, fiquei no oxigênio durante 7 dias, né? E graças a Deus estou aqui para contar a história. O atendimento rápido e a importância daquela ligação aqui que a Fusalão do Médico teve para mim foi primordial. Estou aqui para contar a história. Agradeço a vocês e um abraço. Ainda bem, né? Mais uma história de alívio e vitória. Vamos juntos vencer a Covid-19. A seguir, o depoimento da apresentadora aqui sobre as minhas mudanças de hábito nesta quarentena. E mais, a receita de hoje é irresistível. Mini hambúrguer de forno e com carne caseira. E daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Seu plano de saúde te deixou na mão? Na Unimed você pode confiar. Venha conversar conosco. Temos condições especiais para a migração do seu plano. Ligue 3205-7705. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e vamos de mudança de hábitos em nova versão. Então, gente, hoje é a minha vez, né, de contar para você aí que está assistindo qual foi aí a minha mudança de hábitos, né, o que é que eu resgatei nesta quarentena, enfim. Tem uma coisa muito legal que eu sempre gostei, que foi pintar, desenhar. Só que isso ficou, né, meio que adormecido, guardado lá naquela caixinha da infância, né, onde aflora a nossa criatividade, enfim. No começo dessa pandemia, eu me vi realmente com mais tempo, né? Porque o que acontece é que a gente é engolido pela rotina atribulada do dia a dia, aquele corre-corre, aquela coisa toda. E aí aquelas coisas que trazem prazer, que trazem felicidade pra gente, elas ficam meio que no meio do caminho, né? E aí, com toda essa situação, eu realmente, no começo dessa pandemia, tive mais tempo. E aí eu pensei, vou desenhar, sabe? Vou passar aqui o tempo, tornar os dias um pouco mais leves, fazendo uma coisa que eu gosto. E aí, eu lembrei de uma coisa que eu gostava de fazer, que era assim, olhar para uma figura, uma imagem que me chamou a atenção, que eu achei bonita, e tentar reproduzi-la. Geralmente uma imagem pequena, eu pego uma folha A4 e eu fico olhando para aquela imagem, tentando reproduzi-la o mais próximo possível. E eu começo esse processo todo a lápis, bem leve, bem suave. Depois que eu já tenho todo o contorno do desenho, eu cubro com a canetinha preta para que fique bem nítido. E por último, aquele processo de pintura mesmo, né? De pegar o lápis de cor, o giz de cera e usar e abusar da criatividade, que eu sempre gostei muito. Uma coisa super bacana é que durante todo esse processo, isso me traz muita calma. Como se fosse uma terapia, sabe? Eu esqueço de tudo ao meu redor, me concentro no desenho. E quando eu vejo o resultado, muitas vezes eu me surpreendo, porque eu penso, não fui eu que fiz isso, não. Eu consegui fazer isso, é assim, algo surreal, mas acontece. E aí, bacana é que eu consegui trazer meu filho, né? Ele tem 6 aninhos, ele vai fazer 7 já em agosto. Eu consegui puxá-lo para essa realidade. E observei certos talentos dele. Né? Ele também tem o talento para um desenho, né? Então ele começou a participar comigo, a desenhar comigo, foi maravilhoso. Essa integração foi muito, muito proveitosa para nós dois, né? E além do desenho, a gente também participa de outras atividades que envolvem artes. Como, por exemplo, vamos fazer hoje uma massa de modelar caseira. Ótimo, vamos lá, pega a farinha de trigo, pega corante, se não tiver corante vai a tinta guache mesmo, pega a receitinha na internet, vamos colocar a mão na massa e nós dois vamos aos poucos fazendo e as coisas acontecem, dão certo, e aí depois que a massinha tá pronta a gente vai lá brincar, fazer as formas, então tudo isso é muito legal. A gente gosta muito de pegar a caixa de sapato, vamos dar uma repaginada aqui nessa caixa para você guardar os seus brinquedinhos pequenos. É um processo criativo, né? Que arte é tudo de bom, né? A gente, quando a gente é criança, a gente aproveita bastante isso e ao longo do caminho a gente vai meio que perdendo. Mas é muito legal poder resgatar
e poder desfrutar dos benefícios de tudo isso, que é a aproximação da relação familiar, né? Que é um momento de calmaria, um momento que você esquece o que está acontecendo lá fora e traz essa paz, né? Então, assim, eu recomendo vocês que estão aí em casa, procurem uma atividade, aquela que está esquecida lá no fundo do baú, que sempre te trouxe alegria e felicidade, resgate, pegue de novo, vá tentar fazer, porque é o que torna de fato nossos dias mais leves, tá? Grande beijo para vocês. É isso aí. E você, já mudou ou resgatou algum hábito nesta quarentena? Conte pra gente, é exemplo para todos e estímulo também. E agora vamos à receita da semana. Bom dia, eu me chamo Raquel Dantas, sou proprietária do Fast Food Natural e hoje vou apresentar para vocês a nossa receita de mini hambúrguer gourmet. Anote os ingredientes: 500 gramas de carne moída de patinho, queijo e presunto, alface, tomate, creme de alho, ovo, cebola e alho ralados, sal, pimenta preta e cominho moídos, molho barbecue, pão. Agora que vocês já anotaram, vamos ao passo a passo. Aqui eu tenho a carne, agora eu vou colocar o cominho com a pimenta preta moídos, o sal, lembrando que tudo sempre a gosto, tá? Não tem uma quantidade específica para esses ingredientes. Aqui a cebola junto com o alho já ralados, aqui vou colocar um ovo e agora vou misturar todos os ingredientes com a carne. Mistura bem para que fique homogêneo. Em seguida, eu envolvo com um filme plástico e reservo por aproximadamente 10 minutos antes de começar a moldar as mini carnes. Isso é muito importante porque a carne, ela pega mais o sabor dos temperos, da mistura, né? Passados os 10 minutos, agora eu vou tirar o filme plástico. Antes de começar a moldar, eu vou regar a assadeira para que não grude, não pegue. A quantidade da carne para cada hambúrguer não é específica, eu vou moldando ela e vendo a quantidade certa para cada uma. Eu não tenho peso exato de cada carninha, não. Eu vou moldando, gosto dela bem redondinha, com a finalização bem feita, para que dê realmente a ideia de uma mini carne de hambúrguer. Depois de modeladas as carnes, elas vão ao forno com temperatura 250 graus, já o forno já pré-aquecido. Depois de 5 minutos no forno elétrico, já está pronto. Você vê que ele não ficou ressecado, a carne fica suculentinha, uma delícia. Agora vamos à montagem. O pão, o creme de alho, eu passo nas partes levemente. Agora vamos colocar a salada, o alface, tomate, o presunto de peru, a carne. Agora eu coloco o barbecue e a mussarela. Fecha. Eles já estão prontos, tá? Eles ficam assim. E aí eu vou colocar agora nas embalagens individuais, seladas. Porque fica mais higiênico, fica mais protegido e assim, você pode personalizar, enfim. Bom, pessoal, o nosso produto final é esse, ele já embalado. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Muito gostoso, fácil de fazer e uma ótima ideia de lanche, inclusive para a garotada. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa Sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista, dicas práticas para evitar o coronavírus, receitinha saudável e muito mais. Obrigada pela companhia, uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã aqui na sua TV Atalaia.